Meus amigos, é uma satisfação muito grande voltar até vocês, participar desse evento do Setembro Amarelo. Quero saudá-los com a minha alegria, com a minha gratidão. Saudar a todos os integrantes do 24º CEL, Conselho Espírita de Unificação do Rio de Janeiro, para esta palestra pública, transmitida pelas ondas virtuais da internet, chegando a muitos lugares, ultrapassando, portanto, os limites dos municípios que compõem o 24º CEU. Valença, Rio das Flores, Miguel Pereira. Hoje, com a internet, nós não temos dimensão exata de onde chegamos, mas a palestra é direcionada, foi combinada com os amigos do 24º CEU do Rio de Janeiro, a quem queremos saudar e abraçar com o nosso maior carinho, gratidão e cumprimentos por essa iniciativa. Normalmente, o nosso setembro, ele é lembrado como o Setembro Amarelo. É o mês que vai de 1 a 30 do mês, né, dedicado à prevenção do suicídio. É uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. O seu acontecimento, o seu desenhar, pode às vezes surgir da desatenção numa frase, numa palavra, numa expressão. Trouxemos para vocês um tema muito interessante, como divulgado, hóspede invisível, ouvintes atencioso. Mas antes de passarmos efetivamente ao tema, com a nossa saudação e também aos amigos que estão nos acompanhando no chat, vamos ouvir uma música que vocês conhecem, mas muito apropriada ao tema que vamos desenvolver, considerando principalmente o Setembro Amarelo. Vejam só. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Falta com Deus no coração, só Deus te basta.
Esta bela canção, conhecida de todos nós e executada aí pelo grupo musical Amigos do Bem, é bem apropriada para o Setembro Amarelo, para não nos perturbarmos e confiarmos a presença divina, a grandeza divina em nossas vidas. Porque todos nós estamos convidados a essa nova postura. Então, a abordagem deste tema que trazemos para vocês hoje, e também no final traremos uma linda canção também na mesma direção do Setembro Amarelo. Agora vamos raciocinar juntos sobre esta magna questão de pensarmos sobre o hóspede invisível, ouvinte atencioso. Vou falar então, conforme divulgado, sobre o tema hóspede invisível, ouvinte silencioso. Esta expressão tem uma história muito bonita. Mas vamos, antes de contar a história, fazer algumas considerações sobre as palavras que contém o título da palestra. Hóspede invisível. Quando a gente pensa na palavra hóspede, a gente tem algumas vertentes muito conhecidas de todos nós. A hospedagem, normalmente ligamos a hotéis. Numa viagem de férias, numa viagem de trabalho, numa viagem para uma festa, um casamento e até mesmo para um velório, a depender da necessidade de pernoite, muitos de nós nos valemos de hotéis, porque é o local onde podemos nos recolher para repouso, descanso, caso não tenhamos condições de voltar para casa em viagem. Eu mesmo que, durante o período pré-pandemia, viajei praticamente pelo Brasil todo. As minhas viagens também necessitavam, muitas vezes, não exclusivamente, mas muitas vezes me ocupei de hotéis. E a hotelaria brasileira, por exemplo, ela é bastante classificada, porque nós temos muitos hotéis confortáveis, hotéis de luxo. Vocês viram recentemente que um dos hotéis da cidade de Gramado, da linda Gramado, do Rio Grande do Sul, onde se realiza o famoso Natal Luz, um dos seus hotéis foi classificado por uma pesquisa como o melhor hotel do mundo. Imaginem vocês, o melhor hotel do mundo. Então, nós temos os hotéis com as suas classificações pela Embratur, pensando no Brasil, né, de classificação de conforto, os tipos de quartos, etc. Então, a palavra hóspede lembra hotel, mas ela não é restrita, ela não é exclusiva a hotéis, claro que não. A palavra hóspede também lembra hospedagem em residências ou pousadas, não é mesmo? Porque a palavra hospedagem refere-se a um local para descanso, pernoite ou refeições, e muitos de nós somos, às vezes, cumprimos o papel de anfitriões. Muitos de nós nos hospedamos na casa de parentes ou mesmo de amigos, ou, no nosso caso, de palestrantes, de pessoas que nos convidam para falar em sua cidade, pelo menos antes da pandemia, para falar em sua cidade, e então, devido à distância, como é o caso de Votuporanga, onde já pernoitei algumas vezes, devido à distância, a gente faz a palestra e pernoita na casa de alguém. Às vezes, nós somos o hóspede e muitas vezes somos o anfitrião. Eu e Neuza já hospedamos muitas pessoas em casa, inclusive palestrantes, e é uma situação muito comum da vida humana, a questão da hospedagem, onde pode-se incluir refeições ou não. E, repetindo aqui, onde nós podemos ser o hóspede ou podemos ser o anfitrião, aquele que hospeda. Mas nós hospedamos pessoas, ou somos hospedados por outras pessoas, que podem se ver mutuamente, que podem se cumprimentar, se abraçar, conversar abertamente, como duas pessoas, como somos todos nós, ou todos que estamos aqui envolvidos. Mas a expressão da frase está acrescida da palavra invisível.
hóspede invisível. É muito curiosa a observação. E quando se fala em invisível, nós vamos nos lembrar, possivelmente, pelo menos nós que somos espíritas, vamos lembrar de espíritos, não é mesmo? A palavra espíritos, por sua vez, antes do espiritismo, lá anterior a 1857, a palavra invisível era atribuída a fantasmas, ou a feitiçaria, coisas que não se podiam explicar. Com o advento do espiritismo, tudo isso foi por água abaixo, porque o espiritismo veio explicar e revelar a presença dos espíritos, que são seres invisíveis aos nossos olhos carnais. Não exclusivamente, porque os médiuns videntes podem enxergar os espíritos em determinadas situações, em situações do cotidiano, situações comuns, ou alguns, dependendo da sua faculdade, apenas durante um trabalho mediúnico. E outros têm uma visão natural dos espíritos, que para a maioria dos homens e mulheres, como é o meu caso, eu não vejo os espíritos, não vejo seres invisíveis. Nunca vi, não vejo. Então, eu não tenho nenhuma percepção visual. Mas o fato deles serem invisíveis e nós não os vermos, não significa, em absoluto, que eles não existem. Agora, isso para nós que somos espíritas, que estudamos o assunto, estamos habituados com a temática e não tememos os espíritos. Mas para as pessoas que não conhecem o espiritismo, toda referência a espíritos, a pessoa se diz com medo, diz que causa arrepio e que não quer ver, etc. e tal. Então, é uma situação muito própria das condições humanas, da crendice humana ou do raciocínio humano, né? Uma vez que a doutrina espírita nos faz raciocinar sobre a naturalidade da existência dos espíritos. E ela não fica só nisso, né? Além de explicar que os espíritos são os habitantes do mundo espiritual, portanto, habitantes do mundo invisível aos olhos humanos, mas que nem por isso deixa de ser real, é um mundo vibrante, é um mundo palpável, é um mundo que atua, que tem uma atividade intensa, muito maior do que a nossa atividade aqui do plano dos encarnados. Embora, além de ensinar tudo isso e abrir uma literatura muito vasta sobre o assunto, especialmente se nós nos vincularmos a André Luiz e também a Ivone do Amaral Pereira, nas suas magníficas, extraordinárias obras, nós vamos encontrar relatos maravilhosos sobre a existência do mundo invisível e os seus desdobramentos variados. E eles não são aceitos apenas porque vieram pela psicografia ou foram informados pelos espíritos através das reuniões mediúnicas ou da psicografia. Não. A convicção, eu não digo crença, não é mais crença, é convicção. A convicção sobre a existência dos espíritos, ela é formada pelo raciocínio, de você pensar por quê, como existem os espíritos. A propósito, é muito oportuno que você que está nos ouvindo, espírita ou não, o espírita já leu, mas é muito recomendável ler de novo. O não espírita talvez não tenha lido, nós queremos indicar. Em O Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, Allan Kardec coloca como título: há espíritos? Interrogação. Ou, em outras palavras, existem espíritos mesmo? Então, Allan Kardec faz um desdobramento extraordinário num texto límpido, impecável, que faz o leitor raciocinar sobre a lógica da existência dos espíritos. Embasado naturalmente após todos os ensinamentos trazidos pelo O Livro dos Espíritos, onde vai tratar da questão dos espíritos, o que é um espírito, etc. e tal. Muito bem. Então, esse capítulo do Livro dos Médiuns, Há Espíritos, faz com que o leitor, o estudioso, o pesquisador, vá avançando gradativamente no raciocínio para entender o porquê e o como da existência dos espíritos.
E é muito interessante pensar nisso, porque ficamos informados dessa realidade visível, palpável, embora invisível aos nossos olhos. E além de toda essa informação, os espíritos também informam que eles exercem uma influência muito grande sobre a vida dos encarnados, ou sobre a vida daqueles que não os enxergam, que somos nós. Como eu disse, repito, eu não enxergo nada. Eu não vejo, sou cego espiritualmente. Não vejo espírito nenhum. Sou de família espírita e não tenho mediunidade. A minha mediunidade é mental, é intuitiva apenas, mas sou eu mesmo que estou falando. Vocês podem ficar sossegados. Não tem nenhum espírito aqui incorporado falando por meu intermédio. Sou eu mesmo que estou falando. Então, os espíritos ensinam que é muito grande a influência dos espíritos sobre a vida dos encarnados. Então, nós começamos a entender o teor da expressão hóspede invisível. Porque todos nós podemos hospedar em casa espíritos que não vemos. Nem sabíamos ou nem sabemos que eles estão ali participando da vida cotidiana, privando da nossa intimidade doméstica, ouvindo e vendo o que fazemos. Hóspede invisível, ouvinte silencioso. Veja que interessante. Então, os espíritos, podendo e sendo os próprios homens e mulheres desencarnados, quer dizer, que já partiram pela morte, estão no mundo espiritual, no mundo invisível, na outra dimensão, como eles também são espíritos, nós também somos, estamos apenas limitados pelo corpo material perecível, que não vai durar para sempre, ele tem um tempo de vida física, mas somos espíritos, somos iguais. Nós nos conectamos e, portanto, podemos hospedar em casa espíritos que se conectam conosco. E eles são invisíveis aos nossos olhos, nós não vemos, no entanto estão ali, são reais e participam do cotidiano doméstico. Agora, esta conexão atrai espíritos de acordo com o ambiente que lhes oferecemos. Uma casa onde há brigas, discussões, acusações, maledicência, reclamação, revolta, indignação, desonestidade, malícia, palavrão. Numa casa assim, nós atraímos espíritos que também são assim e que se tornam hóspedes invisíveis em função da nossa conduta e passam a conviver conosco. São atraídos pelo nosso modo de ser, porque quando somos reclamões, quando somos revoltados, quando somos maledicentes, quando somos toda aquela série de situações que não é preciso repetir, a gente bem sabe como é, até porque ainda somos assim, não é verdade? Apesar da disciplina que a gente tenta se impor pelo contato com o espiritismo, mas ainda deixamos muito a desejar. Ainda somos orgulhosos, ainda trazemos vaidade dentro de nós, fazemos comentários maliciosos, fazemos comentários acusatórios, fazemos comentários infelizes. Então nós abrimos as portas da nossa casa para receber espíritos que se alimentam dessas viciações, desses comportamentos. Ficamos com a casa desprotegida e eles podem entrar e entram, porque encontram um ambiente favorável. As comportas ou as portas físicas estando abertas e também as portas espirituais, eles adentram, encontram ambiente e morando ali, participando das nossas discussões, dos nossos momentos familiares infelizes, passam a fazer sugestões, a alimentar discórdias, passam a influenciar negativamente o entendimento entre os integrantes de uma família. É muito interessante isso. Mas o oposto também acontece. E aí fica mais bonito. Porque uma casa, embora nós sejamos criaturas imperfeitas, como disse, e carregamos dentro de nós ainda imperfeições, mazelas de todo tipo,
ainda nos deixamos seduzir pela reclamação, pelo azedume, pela amargura, pela maledicência, pela malícia. Embora ainda tenhamos isso dentro de nós, muitos de nós nos esforçamos para ter um ambiente saudável. Muitos de nós procuramos calar o palavrão, calar a maledicência, calar a reclamação. E principalmente com o ensino do Espiritismo, apesar das limitações, carências, dificuldades que trazemos dentro de nós, a gente procura pensar em Deus, buscar Jesus, estudar, participar, pesquisar. Com as lives, então, nós podemos escutar live o dia inteiro agora, arrumando cozinha, fazendo café da manhã, fazendo almoço, estendendo roupa. Aqui em casa está sempre ligado em algum lugar, estamos sempre escutando alguma coisa. E os espíritos não suportam, os espíritos zombeteiros, brincalhões e mal intencionados, não suportam ouvir essas orientações, não suportam música clássica. E outro dia um palestrante fez uma observação muito curiosa. Você está se sentindo muito perturbado? Está sentindo que o ambiente está pesado? Vai fazer faxina. Eu achei muito interessante, porque você está cansando o corpo, não dá tempo da mente se distrair com questões menos dignas que podem nos seduzir. Então, no ambiente harmonizado, no ambiente disciplinado, em que se esforça para não ir pelo caminho da imperfeição, o efeito é o contrário, porque nós formamos um ambiente harmonizado, portanto benéfico, saudável, e que nos permite proteger a família, proteger o ambiente em que estamos inseridos. E quando o nosso comportamento, a nossa conduta procura ser elevada, porque elevados nós ainda não somos, né? Convenhamos. Nós estamos aprendendo, estamos fazendo um curso de aperfeiçoamento para sermos melhores. Mas quando a gente se esforça, a gente vai criando barreiras fluídicas que protegem a nossa intimidade, protegem a nossa casa. O hábito da oração e o hábito da boa leitura, dos assuntos nobres, cria em volta da casa, principalmente se emitirmos vibrações de gratidão a Deus, de fé. Nós criamos em volta da casa como se fosse, eu estou fazendo uma comparação aqui, é como se fosse um cordão fluídico luminoso que isola a casa e não permite que os espíritos mal intencionados e brincalhões e zombeteiros tenham acesso à nossa casa. O acesso lhes é permitido quando nós baixamos o nível. Se nós nos esforçarmos para manter o nível elevado, eles não têm acesso. E quando nós criamos um ambiente elevado, que não permite o acesso desses espíritos mal intencionados, zombeteiros, brincalhões, maliciosos, nós passamos a atrair a presença dos espíritos bons, dos espíritos superiores, que passam a se hospedar conosco, porque também se alimentam do ambiente elevado que possamos produzir em casa, através da leitura de uma página em voz alta, de uma música elevada. A Fernanda está dizendo aqui que para quem está em home office, as lives são um santo remédio, porque pode ouvir, né? A depender dos serviços que estamos fazendo, se não exigir muita concentração no serviço, nós podemos trabalhar e ouvir as lives. É isso mesmo, Fernando. Nós fazemos muito isso aqui em casa. Mas, então, nós passamos a hospedar espíritos equilibrados. Porque os espíritos trabalham em prol do socorro a outros espíritos desequilibrados. Eles têm uma intensa atividade espiritual. E procuram núcleos que irradiam luz, que irradiam harmonia. A harmonização do ambiente, ela projeta luminosidade. Algumas mais fracas, outras mais expressivas, mas projeta luminosidade. Essa luminosidade normalmente é encontrada em ambientes religiosos, em templos, em igrejas, centros espíritas,
hospitais, locais onde há amor ao próximo, e escolas, e também nas residências, que se tornam como se fosse um imã, que se transformam em focos luminosos que atraem os bons espíritos, que poderão fazer da nossa casa um posto avançado de socorro. Poderão permanecer ali por algumas horas, ou até por dias, a depender da utilização do ambiente que fornecemos para eles atenderem com os recursos fluídicos da nossa harmonia, outros espíritos. Então, eles também são hóspedes invisíveis e ouvintes silenciosos. Os perturbados e perturbadores, ouvindo as nossas conversas, poderão estimular e instigar um agravamento daquilo que estamos falando em termos de imoralidade, em termos variados de declínio moral. Os benfeitores ou os espíritos equilibrados também vão ouvir os nossos comentários e poderão, inclusive, tomar providências em favor de uma causa ou de uma pessoa. Imagine, por exemplo, o nosso comentário de compaixão para uma pessoa que está doente, que está sofrendo, que está hospitalizada. Os benfeitores ouvem aquela nossa conversa, saturada de amor, de compaixão, de prece, e vão lá atender a pessoa que está precisando. Ouvinte silencioso, hóspede invisível, ouvinte silencioso. Olha que expressão bonita, olha que coisa linda. Porque, da mesma forma como existem pessoas que se aplicam a roubar residências, pequenos, às vezes adolescentes, ou alguns marmanjos, que se ocupam de vigiar as residências para quando a pessoa não está lá, estudam a rotina da pessoa, entrar na casa para roubar. Também existem espíritos desocupados que perambulam pelas ruas, espíritos completamente desligados dos objetivos nobres e superiores da vida, que perambulam pela rua à procura de um lugar onde possam satisfazer as suas paixões. E ficam observando as casas nas vibrações que os atraem. Então, imagine que se um espírito está passando na nossa rua com esse objetivo, ele é atraído pelas vibrações que temos lá. Agora, quando as nossas atrações, as nossas vibrações são superiores, e ele está com esse objetivo, ele nem vê a nossa casa, porque aquilo o repele. Ele não tem vontade de ir lá. O oposto dos espíritos bons que procuram ambientes assim. Até como matéria-prima para os trabalhos que executam. Porque há uma dependência muito grande entre homens encarnados e homens desencarnados, homens e mulheres, quero dizer. Nós nos alimentamos mutuamente uns dos outros. Aqui nós estamos limitados pela matéria do corpo. Os espíritos têm mais liberdade, porque não estão presos à matéria. Mas os espíritos somos todos nós. Existem bons espíritos encarnados também. Existem espíritos superiores encarnados e que fazem grandes coisas. Como existem espíritos medíocres encarnados e espíritos medíocres desencarnados. Como também existem bons espíritos desencarnados. Então há uma interação muito grande entre os dois mundos. Livro dos Médiuns para estudar, não é mesmo? Mas esta frase que dá título à palestra, ela tem uma história. Como eu disse para vocês, no começo da abordagem, eu ia contar essa história. Fiz essa primeira abordagem porque para mostrar a importância desse conhecimento, de pensar na existência dos espíritos que são reais e que influenciam o ambiente da nossa casa, dependendo da abertura moral que lhes damos. O que define a companhia dos hóspedes que temos em casa é a nossa conduta, nosso palavreado, nosso comportamento, a nossa maneira de encarar a vida moralmente. Mas esta frase que dá título à palestra, ela tem uma história muito bonita. Hóspede invisível, ouvinte silencioso. Esta expressão que deu título à palestra, ela foi extraída de uma frase completa, que tem outras diretrizes que vou apresentar para vocês daqui a pouco. E ela foi elaborada pelo casal Peixotinho. O casal Peixotinho era composto pelo Peixotinho, que era médium de efeitos físicos,
Ele era militar de profissão, mas ele era um médium de efeitos físicos. Espírita, dedicadíssimo. Os espíritos se materializavam por seu intermédio, ele ficava em estado de total prostração na cama, e os espíritos se utilizavam do seu ectoplasma, se materializavam e iam atender as pessoas doentes. E a sua esposa, a dona Baby, espírito muito nobre, esse casal veio por várias reencarnações como marido e mulher. Há informações, inclusive, que na época do Cristo, eles já hospedavam os primeiros cristãos que chegavam sem ter onde ficar, etc. E tal. E nesta presente encarnação, eles tiveram um grande número de filhos. 8 mulheres e um homem. Uma família numerosa. E moravam numa casa pequena. Mas, nesta casa, além desse número grande de filhos, eles acolhiam pessoas das mais variadas condições e necessidades para alimentação, para pernoite e para assistência espiritual também. Dona Baby chegava a trazer para casa crianças cuja mãe era bêbada, ou a mãe fora presa, ou o marido abandonar a mulher, a mulher tinha que trabalhar para alimentar as crianças, vai trabalhar que eu fico com as crianças. Trazia aquela criançada para casa, trazia obsidiados, trazia enfermos, colocava tudo dentro da casa. As pessoas dizem que não conseguem entender como é que eles alojavam tantas pessoas dentro da própria casa. E a comida que ela fazia sempre dava. É como se multiplicasse a comida. Ela fazia o almoço, não sabia quem vinha para almoçar. E de repente chegava um doente, chegava um obsidiado, chegava uma família pobre inteira para comer, e eles acolhiam tudo lá. Quem conta essas histórias são os próprios filhos. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Alcione Peixoto, que é filha do Peixotinho. E ela me deu uma entrevista maravilhosa. Essa entrevista está no meu canal. Se vocês irem lá no meu canal, que tem o meu próprio nome, Orson Peter Carrara, vocês vão encontrar essa entrevista. Já faz bastante tempo que eu fiz. Se correr um pouquinho lá, o que você acha? E também entrevistei o doutor Humberto Vasconcelos, que foi o primeiro genro dele, e também hoje seu biógrafo. Tamanho impacto que a família Peixotinho, o casal Peixotinho e Dona Baby, causaram à sociedade de seu tempo. Seja pela mediunidade extraordinária de Peixotinho, seja pela bondade de Dona Baby, que era o grande sustento moral, a grande presença ao lado do marido. Esta frase que eu vou dizer para vocês, completa, está também no livro Histórias Reais do Lar de Peixotinho, na residência do casal. Que conta, histórias reais do lar do Peixotinho. E na residência do casal, né, onde tinha esse número grande de filhos, e sempre recebia pessoas diferentes, das mais variadas condições e necessidades, para pernoite, para alimentação também, havia uma frase que o casal escreveu, colocou numa moldura e colocou na parede da cozinha, de forma que qualquer pessoa que fosse almoçar iria ler a frase no local de destaque que ficava na parede do local de refeições. E esta frase marcou a memória para sempre das pessoas que iam comer na casa do Peixotinho. Porque era um convite direto para se evitar a maledicência, falar mal dos outros, e a reclamação, que é costume muito habitual nas mesas brasileiras às refeições. É a hora do bate-boca, da discussão, é a hora da reclamação, é a hora que a família se reúne e aí coloca tudo para fora, né? Uma hora sagrada, desrespeitada, muitas vezes. E a frase completa é: Cristo é o chefe desta casa. Vírgula. E antes de continuar a frase, eu vou comentar isso. Por que o Cristo é o chefe desta casa? Porque ali era um verdadeiro posto avançado do Cristo, com as pessoas que eram atendidas ali, diariamente. Então, Cristo é o chefe desta casa. Tudo que eles faziam eram movidos pelo amor ao Cristo.
pelo verdadeiro entendimento da caridade, em sua ampla acepção e entendimento. Então, Cristo é o chefe desta casa, vírgula, hóspede invisível em cada refeição e ouvinte silencioso em cada conversação. Vou ler de novo. Cristo é o chefe desta casa, hóspede invisível em cada refeição e ouvinte silencioso em cada conversação. Notem o detalhe. Nós fizemos uma observação sobre os espíritos que podem conviver na nossa intimidade doméstica. Mas do mesmo jeito que nós podemos ter um hóspede desagradável, uma pessoa inconveniente, que nos cause dissabores estando na nossa casa, nós também podemos estar hospedando espíritos malfeitores, espíritos mal intencionados, espíritos brincalhões, zombeteiros, causadores de confusão, intrigantes. Como igualmente podemos hospedar, atrair espíritos bons, generosos, amigos, que nos ajudam nas dificuldades, espíritos que participam, estimulando-nos ao bem, à caridade, à convivência fraterna. Eu estou vendo aqui a presença do Centro Espírita Irmão Agostinho de Brotas. Eu não sei se é a Sueli, se é o Gilberto, se é o Milton, ou se a família inteira está assistindo. É uma família muito querida na cidade de Brotas, no estado de São Paulo. Somos muito amigos do casal Milton e Julinha, que está por completar 60 anos de casados. E eles são ótimos anfitriões. São pessoas muito queridas, muitos palestrantes se hospedam na casa deles, agora não mais por causa da pandemia, não é mesmo? Mas muitos de nós já nos valemos da convivência saudável às refeições com seu Milton e dona Julinha. E a hora do lanche, tem um pão de casa lá que é uma delícia, né? A hora do lanche, a conversa rola só para falar de coisa boa, de notícia boa, só para falar da doutrina espírita, do conhecimento do evangelho, do espiritismo, das lembranças do movimento, já que Milton é um grande trabalhador espírita, amigo pessoal do meu pai. Então, eu fico muito feliz, Milton, não sei se o Milton está assistindo, mas fico muito feliz por estarmos juntos aqui. Nós estamos falando da frase do Peixotinho, a hora das refeições, né? Então, da mesma forma que falamos sobre a presença dos espíritos perturbados e perturbadores, e também da presença dos espíritos bons e generosos, nós também podemos hospedar o Cristo em nossa casa. Isso não significa que terá o Cristo na presença física. Não necessariamente, mas também por que não? Não necessariamente, mas a vibração do Cristo é atraída para a nossa casa em função da leveza e sublimidade que possamos e consigamos dar aos nossos comentários. Para atrair essa presença divina, esta presença extraordinária e incomparável de Jesus, que poderá não estar presente fisicamente, é claro que não. Mas Jesus conhece cada um de nós pelo nome e sente a vibração que possamos endereçar a sua memória, a sua grandeza, a sua presença. E embora ele não esteja fisicamente ali, ele pode perceber o ambiente ali também, porque é um espírito puro, capaz de estar simultaneamente em todos os lugares. Pela viagem do pensamento, pela expansão do sentimento, ele que já alcançou a perfeita conexão com Deus. Quando fazemos o bem, Cristo também é o chefe da nossa casa. Hóspede invisível, ouvinte silencioso das nossas conversas, dos nossos diálogos, dos nossos comentários. Sabe-se lá o que é isso? Conseguimos imaginar a profundidade e a grandeza desta frase, que ficou imortalizada na memória dos filhos de Peixotinho, significando, naturalmente, a proteção para a estrutura física e espiritual de uma morada, justamente conquistada pela casa mental dos seus presidentes. Exatamente
pelo poder do pensamento e do sentimento. Pensando na própria vida e seus desdobramentos tão intensos e variados, é o caso de sempre pensarmos como usamos os horários. Não só das refeições, é claro, outros também, mas especialmente das refeições, considerando ainda a grandeza da presença, proteção e amorosidade daquele que é a luz do mundo, que não nos abandona, que protege a todos nós com a sua doce presença. Essas considerações, contidas nesta frase maravilhosa da família Peixotinho, trago a apreciação dos amigos nesta noite para Votuporanga e para outras cidades aqui conectadas. Eu vi amigos de várias cidades, fico muito feliz, eu fiz bastante propaganda, viu, Flávio? Eu divulguei bastante para vários amigos hoje, porque essa abordagem tem me trazido muita felicidade. Nesses momentos de tantas incertezas, de medos e preocupações de tanta gente, quando tantos perguntam, mas o que é que está acontecendo? Onde está Deus? Por que Deus permite isso? A permissão não é de Deus, é nossa. Nós é que nos permitimos andar por caminhos arenosos, movediços, com o nosso descuido, com a nossa negligência. Deus não castiga os filhos. Em absoluto, isso não é castigo. Isto é apenas consequência dos nossos próprios descuidos. E os nossos descuidos estavam tão graves que poderiam resultar em males maiores. Mas a misericórdia de Jesus permitiu que viesse uma pandemia para despertar a nossa negligência, o nosso descuido, para ver se prestássemos mais atenção no quanto precisamos mais uns dos outros, o quanto precisamos de disciplina, o quanto precisamos aprimorar os pensamentos para desfrutarmos de paz, alegria e saúde. A todo instante estamos atraindo espíritos à nossa volta com o nosso pensamento. A todo instante estamos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, como asseverou o grande apóstolo. Então, ontem eu falei sobre esse tema também para a cidade de Batatais. E houve uma pergunta muito interessante, que ninguém havia feito ainda. Se poderia haver uma oscilação entre a presença dos bons e dos desequilibrados espíritos dentro de casa? Sim, poderia haver uma oscilação. A depender do caráter que direcionamos, nós podemos, em determinados momentos, permitir a entrada de espíritos perturbados, que não enxergam os espíritos superiores. Mas, se a nossa rotina normal for de elevação, ainda que tenhamos essas brechas, elas são utilizadas para socorrer essas criaturas. O importante é não permanecermos com as brechas, ainda que tenhamos, porque somos criaturas com falhas intensas de comportamento, de interpretação dos fatos, ainda cometemos deslizes variados, e muitas vezes os espíritos permitem que sejam trazidos à nossa casa espíritos perturbados e perturbadores, muitas vezes inconscientes, para se beneficiarem ou para aprenderem conosco, se é que somos capazes de algo ensinar a alguém. Mas existem criaturas que dão exemplos de comportamento, e a sua postura moral é capaz, sim, de transmitir muitos ensinamentos. Eu falei aqui no começo da nossa live sobre o Alexandre, que está nos bastidores, nos dando assistência aqui técnica, que eu vou entrevistar. Eu falei no começo da minha live, vou entrevistá-lo, já agendei na minha agenda para não esquecer. O Alexandre, que jovem, e teve a experiência da morte de um bebê de 10 meses, que passou por cirurgias. Ele transformou a sua dor da chamada, entre aspas, perda de um ente querido, um filho querido, num livro para confortar outros casais.
Nós vamos entrevistá-lo porque esta citação, esta vivência, pode confortar outras famílias nesse momento de dor, de luto, de pandemia. E isso se associa, Alexandre e os nossos amigos de Brotas, à postura do casal Milton e Julinha, que também enfrentaram a desencarnação de um filho de 22 anos, vitimado por acidente automobilístico. E que a postura dos pais no velório, de serenidade e de confiança em Deus, foi capaz de trazer para o Espiritismo muitas pessoas que se admiraram da postura serena, da postura confiante, repleta de fé, apesar da dor da separação física. Então, todos nós somos mutuamente influenciados uns pelos outros, pela maneira como encaramos a vida. E neste momento da evolução humana, de tantos desequilíbrios, quando a gente vê o descalabro de tantas situações, quando vemos as nossas autoridades se desentendendo, e quando a sociedade se movimenta dividida em favor e contra uns e outros, nós vemos quanta necessidade nós temos de equilíbrio. Porque as nossas autoridades são criaturas humanas também. E sendo criaturas humanas também, igualmente cometem equívocos, como qualquer um de nós comete e cometeria. Então, a crítica descabida, apesar da indignação que nós sentimos muitas vezes, conturba mais o ambiente. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o jornalista André Trigueiro, da Globo, que é espírita, tem feito lives diárias pelo Instagram, Papo das 9, onde com a sua lucidez está cumprindo perfeitamente o seu dever de jornalista, que muitas vezes mostra a sua indignação mesmo com as posturas de nossos políticos, com as posturas que vemos no Brasil, mas está cumprindo a sua função de jornalismo, convocando-nos ao equilíbrio que precisamos ter. Eu tive a oportunidade hoje de estrear um programa no Instagram da Rádio Deus Conosco, que vai ao ar agora toda terça e quinta, às 11 horas da manhã, no Instagram da Rádio Deus Conosco. Vocês entrem lá no Instagram, Rádio Deus Conosco. E eu tenho vários programas, né? E o Instagram, eu vou fazer um programa toda terça, toda quinta, às 11 da manhã. É um programa rápido, de 15 minutos. Eu pretendo pegar, o programa se chama Texto e Contexto. E nesse programa vamos analisar alguns trechos, algumas frases, algumas lições. E hoje lemos a lição de Emmanuel, dia a dia. E Emmanuel diz que nós observamos pessoas e somos observados mutuamente uns pelos outros, e nós não sabemos o que se passa no interior de cada pessoa. Os dramas, as culpas, as necessidades, as lutas, os anseios, tudo isso. E como nós já conhecemos a parábola do bom samaritano, que estende amor ao caído, nós temos o dever também de pensar que cada pessoa que está à nossa frente, seja ela uma autoridade ou não, seja um mendigo, uma criança, seja lá quem for, traz consigo as suas imensas necessidades, como todos nós trazemos. Conscientes, pois, de todo este quadro complexo, grande, desafiador, alimentemos no pensamento a esperança. Sim, a esperança viva de dias melhores, alimentando a esperança no pensamento, porque a nossa esperança criará vibrações amorosas à nossa volta, que beneficiará criaturas que se acerquem da nossa vibração, ou sintam a nossa vibração. Porque assim como um lar equilibrado se torna um foco luminoso, de maior ou menor intensidade essa luminosidade, a nossa vibração pessoal também poderá significar para alguém o socorro que ela precisa, a segurança que ela busca, o apoio que, sem saber como,
nem sem saber como explicar, encontra só com a nossa presença. Somos capazes de fazer isso. Somos capazes. Sem dúvida nenhuma, essa capacidade de se colocar a serviço do próximo nesses momentos difíceis e complexos da humanidade, na oportunidade bendita e oportuna do Setembro Amarelo, nessa feliz iniciativa humana, em que o 24º céu também se integra, todas as nossas especulações filosóficas, as nossas reflexões morais devem caminhar no sentido de sermos também braços de socorro e esperança para quem precisa. Então, quero agradecer imensamente a vocês, aos amigos do Rio de Janeiro, desses municípios envolvidos, e aos demais amigos aqui que se conectaram com o chat. Quero agradecer as palavras de carinho, a oportunidade de estar aqui e dizer da nossa alegria por, de alguma forma, compartilhar com vocês essas ideias, esses conceitos, lá do lar de Peixotinho, que tocam tão de perto ao nosso coração, convidando-nos a agir em solidariedade. Nós ouvimos lá no começo a música bonita de Teresa d'Ávila, dizendo do poder de Deus. Deus tudo sabe, Deus tudo pode, para a gente não se perturbar. E seja lá qual for a dificuldade que você, meu caro amigo, minha cara amiga, que esteja vendo esta live, seja lá qual for a dificuldade que esteja enfrentando, levantemos a cabeça e prossigamos trabalhando, porque o amor será sempre o corolário, será sempre o suporte que necessitamos para a superação dessas imensas dificuldades que aí estão. E nós queremos encerrar agradecidos, numa forma até de prece, de gratidão, esta belíssima canção que fica como a nossa prece final neste momento de reflexão. Minha gratidão a vocês todos. Deus nos abençoe os propósitos, estejam conosco e até breve. Vamos curtir esta maravilha que reservamos para o final. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode